Eu quero falar de um texto, de um tema muito conhecido entre nós. Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, que a epígrafe, o texto base, o título é o casamento em Caná da Galileia, as bodas em Caná. O registro do primeiro sinal miraculoso que dá início ao ministério terreno de Jesus. Evidencia, então, o início do ministério de Jesus, e eu quero compartilhar com a igreja a porção da palavra do Senhor para essa noite. Eu estou com a Késia, como eu estava anunciando aqui. Cadê o Pedro e o Azaf? Eles estão fazendo o vídeo. Não, é que, alright, você vai constatar, pode ir, mas eu já estou te adiantando, eles estão preparando o vídeo, é negócio de trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Mas eu queria apresentar, é o tal do conteúdo. Eu não dou conta disso não, mas eles ficam no meu pé todo dia, toda hora. Amém, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. A partir do verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4. Mas Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, em outras almudes, em outras 100 litros. Jesus lhes disse, verso 7, encham de água essas talhas até em cima. Verso 8, então ele lhes disse: agora tirem e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água feita vinho ou transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Glória a Deus. Verso 11. Assim, Jesus iniciou os seus milagres ou seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Amigo Espírito Santo, é com temor de santidade do Senhor que paira neste ambiente. Esse ambiente onde o corpo de Cristo se reúne, aonde a comunhão se estabelece, se materializa, aonde o ajuntamento tem um único propósito: adorar ao Senhor, celebrar a presença, dignificar quem Tu és. Eu quero pedir ao Senhor graça, misericórdia, bondade. Eu peço a Ti, ó amigo Espírito Santo, que eu não atrapalhe, que eu não seja uma pedra de tropeço para o fluir da graça, da revelação, e através de mim o Senhor encontre um canal livre para fluir na dimensão espiritual, aonde vidas que aqui estão, famílias representadas, não apenas por necessidades que vivem, não apenas por perguntas advindo de respostas, ou qualquer que seja a batalha, mas estão aqui para prestarem cultos ao Senhor. Estão aqui independente de como tem sido a semana, qual é a expectativa da semana que inicia. Estão aqui porque entendem o poder da comunhão.
não negociaram para estar aqui, não condicionaram vir à casa do Senhor. Entenderam o que é princípio de adorar ao Senhor em comunidade, em família. E por isso, o Salmo 133 se manifesta na vida dos que vieram. O Salmo 133 fala que a comunhão ela tem um peso comparado à unção sacerdotal do Antigo Testamento. Como se ordenava um sacerdote da ordem de Arão, assim é o peso da comunhão. E quando estamos em comunhão, ajuntamento, o Senhor ordena a vida e a bênção, a longevidade, melhor dizendo. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É o resultado da comunhão. E por isso, a tua palavra sendo liberada e os corações abertos, nós temos a convicção, isso é fé, e nós oramos em linha com a palavra, que nós não voltaremos para os nossos lares, nós não conseguiremos, ou nós não sairemos, melhor dizendo, desta reunião, e não conseguiremos iniciar uma semana da forma que terminamos. Nós sairemos dessa reunião crendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ô glória, para completar a obra que ele começou. Nós sairemos dessa reunião de celebração da família, crendo que aquele que levantou é o mesmo que garante, ô glória. Nós sairemos dessa reunião de família crendo que o Pai Nosso nos dá o pão de cada dia, ô glória. Nós sairemos dessa reunião e começaremos uma semana debaixo de uma graça, de uma nuvem, de uma provisão, de uma resposta, de milagres, colheita, ô glória. Porque essa é a tua vontade para conosco. Honre o teu nome, exalte o teu nome nesta ministração. Que eu desapareça, mas que a glória, que a presença manifesta do Deus Espírito Santo, que fala sobre Jesus, que ministra sobre Jesus, que fala não de si mesmo, mas fala das obras de Jesus, e fala do Cristo que se tabernaculou. Fale a nós nesta noite. Manietamos o valente, mandamos para o abismo todo o nível de preocupação com os haveres da vida. Não domina nosso modo de pensar, não governa as nossas emoções. Mandamos embora todo roubador de paz, todo roubador da alegria do Espírito, toda preocupação exacerbada fora, em nome de Jesus de Nazaré. E cremos que o resultado desta palavra será atribuído honras e glórias ao Senhor para sempre, hoje e sempre. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus, o faça nesta hora com alegria, oh glória, aleluia. Há uma presença aqui, há uma graça de Deus nesse ambiente, aleluia, oh glória, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus, aleluia. Esse é um texto que a gente conhece, e esse texto há algumas informações que são pertinentes à minha fala, e o tema da mensagem é: a festa não vai acabar. Por que é que Jesus inicia o seu primeiro milagre num casamento? É uma pergunta. Por que é que o primeiro milagre que Jesus realiza não foi curar, não foi libertar? Se todo um contexto do ministério de Jesus, os sinais que vão evidenciar o ministério de Jesus serão a partir de curas e libertação. Jesus exalou no seu ministério terreno os dons do Espírito como dons de maravilhas, o dom de curar. Jesus, o que ele mais fez foi destravar a vida de pessoas. Se fosse na área emocional, era destravada. Se fosse na área física, era destravada. Na área espiritual, era destravada. Jesus tinha um discernimento do Espírito em saber que, por exemplo, uma mulher, Lucas capítulo 13, uma mulher que estava encurvada, andava encurvada há 18 anos, não era uma patologia qualquer, era um espírito alojado. Jesus discerniu. Jesus, de forma audível, disse: é um espírito de enfermidade. Olha que coisa tremenda. Perguntas que eu estou fazendo no texto que nós acabamos de meditar.
Vem comigo nesse entendimento. Qual é a pergunta? Por que é que o primeiro sinal começa num casamento? Isso é para questionar o texto. Por que é que o primeiro milagre não será um milagre que poderia arrebentar, dizer para que veio? Tem mais. Por que é que este milagre que vai ocorrer aqui neste casamento nunca mais se repetirá no ministério de Jesus? Como assim, pastor? Nunca mais se repetiu. Só para você ter uma ideia, multiplicação de pães e peixes nos registros dos evangelhos se repetiram 2 vezes, de forma distinta. Pesca milagrosa e maravilhosa se repetiram 2 vezes. A contar inúmeros sinais de paralíticos, coxos, cegos. João declara que se fosse contabilizar, escrever todos os feitos que Jesus fizera no seu ministério, não caberia no livro. Agora, de forma ímpar, singular, o ministério de Jesus começa com um milagre inusitado: transformar água em vinho. Por quê, pastor? Então vamos lá. Porque o reino de Deus, o evangelho, não começa por milagres que vão acudir necessidades, sejam elas quais forem. Não se conhece Jesus através do que ele fez, no sentido material. O sentido tem que ser espiritual. E eu vou lhe explicar. Você sabe por que o milagre foi transformar água em vinho? Porque o evangelho começa com transformação. Tem alguém me ouvindo aí? Qual o exemplo da transformação água em vinho? Radical. O evangelho de Jesus chegou, é da água para o vinho. Não tem meio termo. Não tem parcial. Eu trabalho na obra de libertação, de cura, né, na área de batalha espiritual, e eu sempre entendo: possessão demoníaca, um analgésico. Libertação processual pela palavra. Porque se você não quiser, pode sair demônio, mas se você voltar para aquela legalidade, vem mais 7. Você está aqui? Então o que é a libertação pela palavra? Você é o exame aprofundado de autoimagem, sondar a causa da dor. O analgésico, a libertação, sai agora. Sim, é válido, Jesus fazia isso. Mas a libertação é entender: vai e não peques mais. Então, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Por quê? Se conhece o evangelho, e o que o evangelho produz é transformação. Água em vinho, é radical. Com o mesmo CPF, mesmo ID, com o mesmo permit, com tudo que você possa ter de documentação, com o mesmo nome, sobrenome, com a mesma história de vida, vai mudar uma chave chamada entendimento. Ô glória! Vai mudar algo chamado caráter. Ô glória! Água em vinho. Você já não ouviu isso de alguém, ou até mesmo de você? Quando foi falar de você, alguém disse: ih, mudou da água para o vinho. Ih, que fulano? Não. E aquele chato, é aquela chata? Não, mudou da... Menina, deixa eu te contar. Mudou da água para o vinho. O que houve? Foi para Bom Pastor, uma igreja lá em Delaware. Rapaz, o que aconteceu? Foi para o retiro, foi para isso, voltou diferente. Ô glória, é o poder do evangelho. Por que num casamento? Porque a nova família que se inicia no planeta Terra, ela está debaixo de uma ordenança que Deus estabeleceu ao criar o homem. Não poderia começar numa sinagoga, embora Jesus passou boa parte do seu tempo de ensino também entrando em sinagogas. Não poderia ser no alto de um monte, embora Jesus também ia para monte. Não poderia ser em lugares longínquos que Jesus se retirava para orar. Tinha que ser na base elementar da igreja. A noiva, diante da bênção das testemunhas, recebendo o noivo. Isso tem a ver com a igreja, que é o evangelho de Jesus. Isso tem a ver com as bodas, a preparação para aquele grande dia. Agora, vamos mais um pouquinho dentro da tradição. A tradição, ela é a tradição patriarcal. Então ela vem
dos hebreus, dos israelitas e chega nos judeus. É toda uma linha de pensamento. Então, o que se faz reunindo os nubentes, os noivos? Com a aprovação dos pais, com uma nuvem de testemunhas, dos chegados, dos mais chegados até os mais longínquos. Então, marca-se a data, o festivo, a preparação. Cria-se, então, uma cerimônia, um chefe de cerimônia, um rabino ou um doutor da lei, alguém com autoridade. Cria-se convites personalizados, cria-se tudo, cria-se todo um ambiente. Essa cultura de lista de convidados não é nossa, do Ocidente. Nós herdamos isso da cultura patriarcal, em especial dos hebreus. Quem aqui é do tempo, no Brasil, que se convidava o pai e família? Era um convite desse tamanho. Quem era desse tempo? Levanta a mão. Tem alguém que não levantou a mão? Amém. É dessa geração? Amém. Eu vou acreditar. Geração Z? Amém. Eu peguei esse tempo. Não parece, mas eu peguei esse tempo. Pegou esse tempo, amor? Era um convite desse tamanho que convidava assim, ó. Fulano de tal, o chefe da família e família. Olha que loucura! Como é que você vai fazer uma logística, festa de crente, aleluia? Aí você convidava, era um negócio muito, era uma festa que era tipo assim, festa da fé. Quem comeu, comeu, quem não comeu, espere a próxima festa. Você está comigo aqui? Quem passou por isso? Eu cansei de ir com meu pai, minha mãe, minhas irmãs para a festa de crente. Meu Deus, e eu ouvia meu pai de longe dizer: o que é que a gente está fazendo aqui? Aí meu pai aprendeu a dar janta para a gente antes de ir para a festa. Eu ficava com uma raiva, depois eu entendia, aleluia. Porque você convidava e não tinha uma previsão, uma logística que suprisse. Porque crente vai chegando. Imagine eu, descendente da Alemanha, nascido e criado no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro. A favela descia, é um negócio louco, aleluia. Nós herdamos essa cultura de convidar a patriarca. No caso aqui, não menciona José, o marido de Maria, o chefe do clã, aonde Jesus é o primogênito. Possivelmente não está mais entre eles. O texto não diz, mas a gente apenas pensa nisto. O que o texto está registrando é que Maria estava na festa. Ora, se Maria está na festa, vem a reboque os seus 7 filhos, e não apenas o filho mais velho. Agora, está aí no texto. Olha para o verso 2 e veja como a festa se inicia. Diz que Jesus também, se você puder, grifa esse também aqui, porque agora os noivos estão sabendo discernir a quem convidar na festa. Diferentemente da nossa cultura aprendida, que a gente convidava os convidados, vinham os penetras. Eu sou de um tempo que o cara era convidado e convidava um amigo, mas a festa não, vem, eu estou te convidando. Olha que loucura, né? Então vamos embora. Os noivos não botaram o primogênito da casa de Maria no pacote do convite de Maria. Veja o texto, Maria estava na festa e Jesus também. Esse também é porque ele não entrou no pacote do convite da sua família. Souberam distinguir, mesmo sendo da mesma família, um convidado diferenciado. Só que convidar Jesus não era algo comum, não era fácil. Imagine hoje você convidando Jesus. Era você olhando para Jesus aqui e Jesus te fazendo olhar 12 atrás. Jesus, vai tomar um café lá em casa? Vou. Topa, vai. No mínimo 12, fora a multidão. Então não era uma coisa fácil. Ok. Dentro do contexto da formação dos discípulos, nem todos os 12 estão inseridos aqui. Parte dos discípulos já foram levantados, cronologicamente. Isso é um dado que você precisa ter para compreender o início do ministério de Jesus. Então preste atenção. Você está entendendo por que é que o primeiro milagre começa num casamento. Você está entendendo sobre a visão patriarcal, por que é que Jesus é grifado no texto, que ele também foi convidado, porque ele poderia, na tradição, entrar no pacote. Você está compreendendo também um outro fator
que essa é uma festa que dentro da tradição levava de 3 a 7 dias, no mínimo 3, no máximo 7. Tudo leva a crer que era uma festa preparada para 7 dias. E qual a diferença da festa de 3 para 7? Visão financeira. Então, uma família que se preparasse ou que pudesse, ela bancava uma festa que duraria 7 dias. Era o ápice da festa entre os judeus. Era o ápice de uma celebração de uma nova família que está se formando na terra. Então, se a festa tem mestre e sala, é sinal que tinha alguém bancando. Ou se prepararam, ou os pais dos noivos, como costumeiramente na tradição, tinham posses para bancar. Mestre e sala, não é porta-bandeira não, é o carioca falando, aleluia. Mas é o mestre-sala, que é a figura de um maître, a figura de um chefe de cerimonial. Era aquele que vendia o pacote da festa. Presta atenção que essa não é uma festa pobre, é uma festa badalada. Tem até mestre-sala, nem todos podiam contratar mestre-sala. Serventes, que a nossa visão hoje, os garçons, era o buffet preparado, era a logística daquele que vendeu o pacote. Pastor, ele vendeu o pacote? Vendeu. Quando ele saboreia, experimenta o vinho que Jesus transformou, ele chama o noivo como se mostrasse o contrato dizendo: eu disse para você que primeiro serve o vinho bom, o melhor, e no final, o que não tem valor. Você colocou, que vinho é esse? Eu não te vendi. Então, essa compreensão que a gente precisa ter do texto. A outra informação, para que a gente possa compreender bem, está na figura do vinho. Eu não quero entrar na sua teologia de vinho. Não sou pastor da igreja e não tenho autoridade. Eu sou um pregador que estou pregando e estou indo. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não? Mas eu não sei como você pensa sobre o vinho, mas a cultura entre hebreus, israelitas e judeus sobre vinho vai para além do que a gente possa pensar de vinho. Então, antes de você buscar o texto que pecado está na embriaguez, qual é a cultura do vinho aqui? A cultura do vinho aqui tem a ver com possessão da terra. Deuteronômio, capítulo 7 e 8, capítulo 7, capítulo 8, Deus está confirmando. Deuteronômio significa o segundo livro, ou a segunda lei, ou a confirmação do Levítico, a confirmação de Números, a confirmação de tudo aquilo que Deus estabeleceu nas ordenanças. Então Deus diz assim: vos colocarei numa terra que mana leite e mel, terra de fontes. Vos colocarei numa terra de trigo, cevada, de vide. A matéria-prima que se faz o vinho é a vide, a uva. Então, quando em Números 13, Moisés enviou 12 espias à terra prometida, saindo de Cádiz Barneia. Até então, os 12 espias trouxeram um relatório satisfatório, até então. E qual foi o resultado que eles disseram? A terra é boa. Depois eles entraram na era do gigante, com exceção de Josué e Calebe. Mas qual foi um dos relatórios que eles disseram que a terra era boa? Trouxeram um cacho de uva. Você está comigo aqui? Trazido por 2 homens num varal. Sabe o que é isso? Não era uva, não era vinhas, era o cacho, a safra, o lugar fértil. A terra é top, é boa, é demais. Não é cachinho de uva, é o cacho. Cansado, 2 homens trazendo. Você sabe que cena é essa? É uma cena pitoresca, singular, trazendo cacho de uva, meu. Qual é a figura do vinho ali? É que os cachos de uvas, quando colhidos, lançados no lagar, o viticultor, aquele que era o agricultor especializado na vinha, o vinhateiro, como é que ele extraía o bom vinho? Como é que se fazia? De forma primitiva. Se prensava a uva entre as pedras, as penhas, lugar plano, trabalhado, mas rocha. Então, como é que se espremia? Era com os pés. Gomo por gomo ia sendo estraçalhado. Então, seguidas vezes, jogava, amontoava-se cachos e mais cachos e ia se pisando no tempo da colheita. Então, se entendia que quanto mais pisavam,
nos gomos, quanto mais estilhaçado, bagaçado, como dizem, quanto mais triturado o gomo ou os gomos de uva, melhor seria a qualidade do vinho. Então o que eles entendem aqui, ter vinho à mesa? É a história de quem tem uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus, vive debaixo da palavra. Pode pegar a sua história, pisar. Pode tentar fazer o que quiser com você, pisar. Está debaixo de uma palavra? É essa visão que os judeus têm. Temos uma palavra de Yahvé. E por isso é a nação mais dizimada da terra. É a nação que se espalhe por onde eles vão, pode pisar. O resultado final é o bom vinho. Pode pisar. O resultado final será o que há de melhor. Então ter vinho à mesa é cumprimento da profecia. O vinho para celebrar nas bodas tem a ver com o cumprimento de tomar a terra, conquistar a terra, serem senhores da terra. E ainda que alguém possa nivelar a história pisando, maltratando, você está debaixo de uma palavra, então você é como um cacho de uva. Você vai viver a glória de ver na tua vida que o bom vinho ficou para o final. Eu estou pregando aqui como se fosse para 5.000, oh glória, aleluia. Fala para o teu irmão se você vale por 100, aleluia. E aí eu começo a entrar no texto. A mãe de Jesus ficou sabendo que o vinho acabou. Como é que o vinho acabou dentro da logística da festa? É quem está chegando não sabe que a festa está por um fio. E é uma questão de minutos, segundos, horas para acabar. Então a mãe de Jesus tem uma notícia privilegiada. Que notícia? Ela sabe que o vinho acabou no estoque, nos odres, nas bolsas de couro, as ânforas, os tonéis. Mas a festa está acontecendo. Então imagine essa cena. A mãe de Jesus está aqui nos bastidores da festa. E tem alguém sentado na mesa que acabou de chegar. E o último garçom passou uma rodada de vinho. Ele pegou a caneca de vinho. Essa festa promete. Que festa! É o terceiro dia. Todas as informações que eu te passei é só para você entender sobre dia mau. O ataque que vem para criar uma ruptura, de frustrar você que se preparou. Você de antemão se precaveu com isso, com aquilo. Você fez o dever de casa e você confiou em Jesus. E confiando sua vida em Jesus, toda a sua previsão ou previsibilidade aqui está dando tudo errado. Eu lembro quando eu estava por me casar com essa santa varoa. Eu lembro que a Kézia comprou a agenda da noiva 1 ano antes da gente se casar. Estávamos noivos. Pega essa aí, Azaf. Eu sei que você já ouviu essa história 500 vezes, mas é bom. Aleluia. E a gente tinha a fé, o chamado, e o mais difícil eu tinha, a noiva. Aleluia. O mais difícil eu já tinha. Eu dizia isso para a Kézia, mas ela não entendia. Eu falei, amor, a gente já tem. O quê? A noiva. Aleluia. Então a Kézia, quando abria a agenda da noiva, cara, faltava tudo. Eu ficava olhando, amor, Deus vai prover. Que prover? Está faltando isso. Deus proveu tudo, aleluia. Foi um casamento lindo. 1 ano antes, a gente pagando a festa. Foi, para aquela época, uma celebração campal. Foi legal, foi tremendo, né? Aleluia, foi top. Foi lindo, né? Ok. De onde a gente traz essa cultura? Daqui. Eu estou te dando informações que parecem ser soltas. Não é não.
Porque falta convidado, mas não falta vinho. Porque vinho tem a ver com a história da terra e do povo da terra. Você está aqui? Se a festa tem mestre-sala e garçons, é sinal que alguém fez previsão para sobrar e não faltar. Você está aqui? Por que é que faltou no terceiro dia? Você tem mais 4 dias. Como é que falta? E a família que está se formando não pode entrar no casamento com falta. Para a cultura, é um sinal de miséria. Para a cultura, não são tão abençoados assim. Eu estou te trazendo para... E quem vai saber que o vinho acabou é uma convidada. Que está tudo errado nessa festa, gente? Nem o mestre-sala que vendeu a festa, o pacote, não sabe. Mas é uma convidada. Os pais dos noivos não souberam. Os noivos muito menos. E por que uma convidada? Porque é assim que o Senhor trabalha. Eu estou falando para você que está questionando. O que você fez para merecer passar pelo que você está passando? Se você se preparou, você fez tudo certinho. Por que é que você foi premiado de forma negativa? E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você não pode olhar essa situação que lhe pegou sobressaltado. Você não esperava. Você não pode se sentir o último crente, ou amaldiçoado, ou nada para você dar certo. Você tem que olhar na perspectiva que Maria olhou e como ela se movimentou na festa. Eu vim te dizer que você não foi escolhido para ser portador de problema. Você foi escolhido para ser solucionador de problemas. Só 3, 4, 5, aleluia. Então, eu quero te dar aqui 3 atitudes que Maria poderia ter, que iria acabar com a festa. A primeira, acabou? Acabou? Pessoal, gente, hello, 1 minuto da atenção. Eu sou Maria, sou amiga da família. Ó, tá bebendo aí, né, meu filho? Acabou aqui no estoque. Tá feliz? Acabou de chegar? É? Tá fazendo conta que vai ir até o 7º dia? Hoje é o 3º e acabou. Gente, olha só, por favor, eu vou falar em nome da família. A previsão, veio gente demais. Então chegou gente demais, então furou. Você já pensou se Maria pegasse uma informação como esta e jogasse assim no povo? Como é que seria? Ela fez diferente, sim ou não? Por que ela fez diferente? Porque esse é o exemplo que a igreja precisa ter quando souber de um conflito, de uma situação entre os irmãos. Nunca jogue gasolina em um problema que você está administrando ou não sabe o que fazer. Nunca se posicione como alguém que soube um tanto e vai falar outro tanto. Você está aqui? Por que a festa não acaba? Porque uma mulher se posicionou. Segunda atitude que ela poderia ter, buscar culpados. E quem é o culpado? O que vendeu a festa? Quem vendeu a festa? O mestre-sala. Então ela poderia dizer assim: vem cá, seu carioca endemoniado, vem cá. Seu demônio. Não que carioca seja demônio. Seu oprimido. Você vendeu uma logística. Você não sabe que festa de crente vai chegando todo mundo? Ela poderia então buscar culpados. Ela poderia responsabilizar. Não se vence dia mal buscando culpados. E ainda que alguém te colocou numa situação que você não quis entrar, te puseram nela. Você não vence essa batalha buscando ou botando culpa em alguém, mesmo que a culpa não seja sua. Outra atitude que ela poderia ter era ir para os pais dos noivos. Você já pensou se ela chega para os pais dos noivos? O senhor é pai da noiva? Mãe, vem cá. O senhor é pai, vem cá. Tudo bem? Oh. Não fala para ninguém não. Irmãos, quando vier alguém falando para você, não fala para ninguém, repreenda.
Porque se aquilo que eu não posso garantir na ausência, eu não posso, ou melhor, aquilo que eu não posso afirmar na presença, eu não posso verbalizar na ausência. Você está aqui? Vamos lá. Aquilo que eu não posso garantir na presença, eu não posso verbalizar na ausência. Só Kes entendeu. Amém. Então aquilo que eu não posso, eu estou te falando, mas ninguém te falou. Então fuja disso, porque isso não é sentimento de igreja nem de corpo de Cristo. Isso foge à alçada do sim, sim e do não, não. Então ela não faz nenhuma dessas atitudes. Você está comigo aqui ou não? Você está com a tua Bíblia aberta? Tá ou não? Você fecha muito rápido. Vamos lá. Verso 3. É o que você está fazendo essa noite. É o que você está fazendo essa semana, indo no GPS. É o que você está fazendo os dias que você não deixa nada, nenhuma perda de vinho na sua vida tirar o teu foco, o teu alvo. O que Maria faz? Ela vai para Jesus. Glória a Deus. Parece simples? Muito forte isso. Eu estou falando com você que tinha tudo para não estar aqui. Eu estou falando para você que venceu cansaço, fadiga, desapontamento, tristeza, preocupação. E você veio para quem pode não apenas solucionar. Você veio aqui porque Jesus é o centro da tua festa. Jesus é o centro de toda a razão da tua vida. Você não negocia ter ou não ter. Você não negocia estar diante dele. Se tudo está bem, você se move por causa dele, por ele, para ele. Oh meu Deus, tem alguém por um minuto para adorar a ele? Oh glória! Você veio para Jesus hoje. Eu estou falando para alguém que chegou aqui no automático, não queria vir, alguém passou na tua casa, alguém te ligou e você veio. Você veio. A Bíblia aberta aí, verso 3. Por que é que ela foi para Jesus? E por que é que ela disse assim, não tem vinho? Porque ela estava dizendo assim, videira verdadeira, acabou o vinho. Acho que você não entendeu não. O vinho acabou com a videira verdadeira na festa. Eu sou de Jesus, eu sou dizimista, sou ofertante, estou na casa do Senhor. Não, pastor, eu não sou dizimista não. Começa a ser, para se incluir no que eu estou falando, aleluia. Eu estou na casa de Deus, eu abri mão do pecado, eu estou ali em santidade, está dando tudo errado, sabe? O que está vendo? Que retaliação é essa? E a gente começa a buscar demônios onde eles não existem, porque é um processo da nossa libertação, da nossa estrutura, da nossa maturidade cristã. Vamos parar de invocar demônios e entender sobre identidade, sobre caráter de Cristo. Vamos entender que Deus está aperfeiçoando em nós o caráter dele. E é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. É o Espírito Santo que vai vivificar a palavra, vai vivificar o testemunho de Jesus em nós. E isso leva tempo. E isso é por meio das questões que nós evidenciamos. Mas preste atenção. A questão não é ela ir porque a videira verdadeira está na festa. Isso já é tremendo. Mas é por que é que o vinho acaba tendo a videira verdadeira na festa? São aqueles dias que você questiona, eu sou de Deus, estou na casa de Deus e estou passando por isso. E quem disse que o que você está passando é condicionado porque você está na casa de Deus? Jesus de antemão nos avisou em João 16:33, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença entre o passar problema, entre o homem natural, o homem carnal e você, homem espiritual, é o ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É uma ativação de uma fé sobrenatural, que o homem será consumido pelo que vê, pelo que ouve, mas você será levado pelo que você crê. O que leva a Maria a não buscar culpados, o que leva a Maria a não responsabilizar, é porque ela representa eu e você, que diante das adversidades há uma fé que faz sobressaltar a razão, que faz sobressaltar a realidade circunstancial, e faz você vir para a igreja, faz você vir para o altar, faz você vindo não querendo
ouvir, porque você sabe que uma coisa é a falta do vinho, outra coisa é a videira verdadeira não sair da tua história. Tem alguém me ouvindo aqui? O fato então não é contabilizar, acabou o vinho. Vinho representa alegria, prosperidade, unção, nova aliança, tempo novo. Mas é entender que se o vinho acabou, é porque a festa que o homem dá tem dia e hora para acabar. A festa de Jesus só tem hora para começar. Você vai entender isso. Jesus está na festa. Como é que pode ele ir na festa e deixar o vinho acabar? É uma incoerência. É paradoxal. É contraditório. Não. As demandas da vida. O curso da semeadura segue o seu fluxo. Agora, se nesse processo estiver alguém alinhado com o que Deus quer fazer, se prepare, vai ter milagre na casa. Vocês estão me entendendo aqui ou não? Sim ou não? Para ou prossiga? Eu estou pregando. Rodrigo, fala assim porque tem intimidade contigo. Verso 4, você está com a tua Bíblia aberta? Mulher, que tenho eu contigo? O que assemelha eu e você diante dessa necessidade e o meu propósito? Parece que Jesus teve um probleminha de cognição. Entenda, eu não estou diminuindo e ferindo a autoridade. É uma conjectura para você compreender essa fala de Jesus. Parece que Jesus não está sabendo quem está falando com ele. Eu fico me vendo se eu estivesse lá. E eu falar assim, Yeshua, mames. Jesus, mamãe. Porque a fala de Jesus parece uma fala hostil. Mulher. Que termo é esse? E se você não ir nos originais, se você não buscar, você pensa que Jesus está sendo assintoso. Parece que Jesus está quebrando o princípio de autoridade. Jesus não é exemplo de quebrar autoridade, princípio. Jesus é exemplo de cumprir princípio de autoridade. Você está aqui ou não? Quando ele fala mulher, é uma fala hebraísta que torna distinto a mãe de Jesus com as demais mulheres da festa. Se você entender mulher, ele está dizendo, se fosse hoje, senhora minha mãe. Agora, o que mais me afronta nesse texto, ou mexe comigo, é quando ele diz assim, que tenho eu contigo? Ué, Jesus, eu fico pensando eu do lado. Né? Eu ia falar assim, que tenho eu, Jesus? Tomou café hoje não, Jesus? Está bravo? Mamãe, que fala é essa? É Jesus olhando para a sua necessidade, distinguindo você e a sua necessidade. É Jesus olhando para a depressão que te assola, dizendo assim, depressão, que tenho eu contigo? Perseguição, AIDS, crise migratória, que tenho eu contigo? Ataque no casamento, que tenho eu contigo? Eu tenho com essa serva, com esse servo. Agora, é distinto, preste atenção. Mulher, que tenho eu contigo, ou seja, mulher, senhora. E o que sai dela? Problema. Então ele está falando é para o problema, ele está confrontando. Perda do vinho, que tenho eu contigo? Eu não estou nessa festa para atender necessidades. O meu reino não atende capricho dos homens. O meu reino se move a partir de propósito. É por isso que ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Tem crente na igreja, eu sei que aqui não tem, mas tem crente na igreja que é preparado só para ouvir elogios, sim. O dia que ele recebe não, ele fecha o coração. Não dizima, não oferta, não evangeliza, para tudo. Ele vive em função do seu ego ou da sua alma não tratada. Então é um problema.
é um cristal, é uma casca de ovo, você tem que pisar em ovos. Só o pastor para entender, o evangelista não entende. Daqui a pouco eu vou embora, aleluia, glória a Deus. Só o pastor, a pastora para ter aquela paz, aquela calma. Até os membros que cercam, que conhecem, falam assim, ai meu Deus, meu irmão, você está olhando o irmão que é chato, você também é um chatinho, aleluia, glória a Deus. Só o pastor para te entender também, aleluia, glória a Deus. Mas preste atenção que Jesus não foi hostil com a sua mãe. Tanto não foi que ela não abandonou a festa. Tem crente que não quer ouvir o que precisa ouvir, e quando ouve, abandona a igreja, abandona o que faz. Está evitando de ver milagre. Está travando um tempo de milagre que está por vir. Aprenda uma coisa, só tem milagre quando você compreende que o que antecede milagre é uma direção. E qual é a direção? Ele botou o problema no seu devido lugar, acalmou o coração da mulher, da senhora, sua mãe, e diz assim, tem uma chave nessa festa, porque o reino do céu só se manifesta quando encontra fé na terra. Tem alguém me ouvindo aqui? Então ele diz assim, a chave é essa, ainda não é chegada a minha hora. Você está com a Bíblia aberta aí? Verso 5. Jesus nunca mandou ela procurar os garçons da festa. Jesus só falou assim, a palavra que antecede o milagre que eu vou fazer é essa direção. Ora, faz a hora chegar. Sabe o que ela faz? Verso 5. Foi lá para os garçons que estão debaixo da tutela do mestre-sala. Ela não vai no mestre-sala, ela vai nos garçons. Você, come here please. Caminha e ria, aleluia. Você, come on. Se você lê o texto, leia o texto, mas para de ler o texto rápido. Você tem que ler, pedindo o Espírito Santo para abrir. Olha o texto. Você consegue ver no verso 5 ela dizendo assim, ó. Eu estou parafraseando o texto para você compreender. Então ela está assim, ó. Olha, tá para acontecer algo que eu nem sei o que é, mas vai ser um negócio tremendo. Só quem sabe que faltou o vinho sou eu e vocês. Pô. Nem o mestre de sala está sabendo. Agora está vendo aquele homem ali? É Yeshua. Ele é videira verdadeira. Vocês não sabem que papo é que isso é linguagem de crente. Mas ele é uma espécie de árvore da melhor espécie do vinho. Ele é um negócio, entendeu? Ele me deu uma palavra forte que eu estou toda arrepiada aqui. O que ele falou? Os garçons. Ela reuniu. Ela disse assim, ele falou que a hora vai chegar, mas a gente tem que se mover para a hora chegar. Por que ela está dizendo isso? Por que eu estou parafraseando o texto? Porque ela diz assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela não fala assim sem dizer ou apontar para quem ela está sinalizando. Olha o texto. É como se ela apontasse. Está vendo ali? Meu filho me deu uma palavra forte, estou toda arrepiada. Fazei tudo quanto ele vos disser. Só que tem algo aqui que me chama a atenção, pastora Érica, porque Jesus nunca disse para ela, busque os garçons da festa. Ele só falou, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que é isso? Crente que Deus não precisa falar a segunda vez. Uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi. O que Deus está falando com você que você está dando do tempo ao tempo, dando uma de maluco beleza? O que Deus já te pediu e você está, não sei se é de Deus ou o diabo. Qual é o posicionamento que você precisa tomar para ver o milagre se manifestar? Nós temos o costume de dizer, nós pregadores, nós temos o costume de dizer assim, Deus está preparando a bênção. E se eu te falar que já está tudo pronto? Efésios capítulo 1, verso 3. E o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o tempo presente do verbo, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Diga para alguém, por favor, diga para alguém, toque em alguém e diga assim, está tudo pronto. Está pronta a salvação de alguém, está pronta a libertação, a cura, a resposta, o papel assinado. Deus pode mudar a lei da imigração, Deus pode mudar o coração de Ciro, Deus pode mudar tudo, porque tudo está pronto. A diferença é o nosso movimento na terra. Para pregar por pregar, há um temor de Deus.
Alguém um dia me indagou, mas você não comenta o que vai pregar? Assim, aí quando você abre a boca, parece um negócio que sai saindo. É, meu filho, temor. É temor. Eu estou diante da maior riqueza do reino. Vocês, vidas. Eu estou diante da maior propriedade de Deus na terra. Você, igreja. Maria não abandonou a festa porque ela não foi afrontada, ela foi direcionada. Você que está se sentindo afrontado pelo teu pastor, pela tua pastora, vira a chave. Você está sendo direcionado, porque tem algo travado para se manifestar. E você está deixando a tua alma falar, quando na verdade era o Espírito falar. Porque o que precede milagre é uma direção do altar. Mas o que me chama a atenção é que o movimento de Maria parece ser isolado, mas não é. Jesus está vendo. Alright. Não, 90 quilos. Jesus está assim. A festa está acontecendo e Jesus está olhando os passos de Maria. E eu te provo que ele olhou. Porque quando ela ativa a fé nos serventes, ele chamou esses. Verso 6. Você está com a tua Bíblia aberta? Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, que cabriam em mililitros, de 80 a 120 litros cada uma. Eram 6. Uma pela outra, 600 litros de água. Preste atenção. Jesus pede para que aqueles servos encham as talhas até em cima. Então olha o movimento de fé que atrai o tempo Kairos. É o movimento que ela está fazendo. Porque não precisa falar 2 vezes, ela se movimenta. Ela recebeu uma palavra dura, mas não foi contra ela. Foi para trazer despertamento. Porque quem se posiciona tem autoridade para dizer: a festa não vai acabar. Quem toma posição diante de Deus tem autoridade para chegar na família e dizer: ninguém vai morrer, vai ter vitória, ninguém vai ser deportado, vai ter milagre. Quem está diante de Deus, quem recebe direcionamento, quem tem coração ensinável, tem autoridade no mundo espiritual para ativar a fé dos 100 nomes. Eu creio, Jesus. Pedro está sentado, Tiago está sentado, Filipe está sentado, André está sentado, João está sentado, bebendo vinho. Os que têm nome não foram acionados para se movimentar no primeiro milagre. Por quê? Porque milagre não é propriedade de títulos, milagre é propriedade da fé. Aleluia. Se moveu em fé, se prepare. O que está pronto vai te acionar na terra. Você está medindo a sua fé com quem é presbítero, pastor, evangelista? Quem te falou que isso é requisito de fé? Não confunda peso de responsabilidade com movimento de fé. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, termina dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz que tem que ser diácono, presbítero, pastor para agradar. É fé. Ele não poupa nem a sua mãe, tem que ter fé. E por que não vai André, Tiago, Filipe, João? Porque não é título, é quem caminha perto. Os discípulos estão começando a caminhar agora. Maria? Então ela tem autoridade. Ela pegou os 100 nomes. Você sabe quem são os 100 nomes? Os seus filhos que não estão aqui hoje. Oh, Jesus. Seu vizinho que você está evangelizando. Aquele amigo do teu trabalho. Você chama para ir no GPS, ele não vai. São os 100 nomes. A fé que você tem um nível de autoridade para sustentar a sua festa e a festa deles. Maria poderia se dar ao luxo de dizer assim: vou embora para não passar vergonha. Se não tem para fazer, não dá festa. Maria poderia dizer assim: eu não tenho nada a ver com esse problema, eu vou embora. Não. Quem anda com Jesus, problema bate a sua porta, porque você será solucionador para ativar não apenas a sua fé, a fé de muita gente que vai conhecer quem é Jesus primeiro do que aqueles que têm nome. Você sabe quem soube do milagre?
Os garçons, o chefe dos garçons não soube. Imagine ele experimentando os garçons assim, ó. Você está aqui? A cabeça dos garçons foram ativadas pelo mestre-sala. O que eles compreendem sobre vinho? Vinho, safra, entre safra, título, rótulo. O valor está no título, na safra, do lugar de onde vem. Eles entendem que para fermentar vinho nessa época, historicamente, 30 dias antes, em bolsas de couro, em ânfora, fermentação. Não tem tempo para ter vinho de qualidade. Você está comigo aqui? Só que a mente dele está sendo transicionada. Quem foi o ativador? Maria. Glória a Deus. Quem é Maria? Eu e você. Entrando em problema que não é seu. Lidando com situações que você era feliz e não sabia. Mas por que elas bateram na tua porta? Porque no mundo espiritual você tem um nível de autoridade que você desconhece. Está na hora de você saber quem você é. Ok. Jesus chamou esses caras. Encha de água até em cima. Por que até em cima? Estava vazio. Por que estava vazio? Porque tinha demanda. Não tem água que dê vazão para quem está chegando. É o terceiro dia, a festa vai durar 7. E o que mais se usava era competição. Ao mesmo tempo que vinho tem a sua proporcionalidade de tradição, a água das talhas tem a sua propriedade. Porque para tomar o vinho tem que lavar as mãos, tem que lavar os pés, a nuca, dar o ósculo santo, é cultura. Então lava-se as mãos para tudo. E não tem água no reservatório das talhas que dê vazão. Por quê? Porque tem muita gente. Mas por que é que Jesus vai transformar água em vinho numa talha de pedra, se isso não é recipiente apropriado? Recipiente apropriado está aqui. Por que Jesus não vai derramar o vinho novo aqui? Porque ele mesmo ensinou que não se derrama vinho novo em odres velhos. Por que é que ele vai transformar a água num recipiente de pedra, sendo que o recipiente apropriado são as bolsas de couro, os odres, são as estruturas velhas que a gente vai trazendo para a igreja. E a gente quer o novo de Deus sem mudar a nossa estrutura. Oh, Jesus. A gente quer viver o novo sem abrir mão de estruturas velhas, ultrapassadas, Meu Deus. religiosas. Que se receber o novo despedaça, porque já está ali há 30, 40, 60 dias antes. Mas eu não sei se isso mexe com você. Comigo mexe. Você está sentado ou está em pé? Sentado. A pergunta é simples: será que é só isso? Por que é que vai ser no vaso de pedra e não ali? Porque o que acabou primeiro na festa nunca foi o vinho. O que acabou primeiro foi a água. São aqueles dias que a gente acorda para a vida com um estopim de um problema, que a gente só vai dar atenção aqui. Acabou o vinho. E o Senhor está dizendo: não. Eu provoquei essa situação para que você entenda que o que estourou aqui não começou aqui, começou aqui. Sim, Deus. Por que é que Jesus vai derramar o milagre e vai transformar numa talha de pedra? Porque o que acabou primeiro foi a água da festa, a água das purificações. E você sabe que quando Jesus entra, ele não faz porque você está dizendo que está doendo aqui e ali. Ele entra de forma na raiz. Jesus entra de forma em que ele nos surpreende, porque você pode dizer: eu estou com isso, e ele tem a sua forma de agir, e ele começa por aquilo que ele sabe onde começar. Talvez você esteja pedindo algo ou querendo que Deus intervenha, e Deus está dizendo: ei, isso é um detalhe, eu vou entrar aqui, e você não está vendo.
É o marido que está reclamando da esposa, ou a esposa vice-versa, e Deus está dizendo, mas esse problema que aconteceu aqui é apenas a perda do vinho. O que aconteceu de fato é que você não observou o que estava acabando lá. Como é que Jesus faz milagre? Quando ainda que você não entenda, você troque por quê para quê. Nunca mais trabalhe com a pergunta por quê, e sim para quê. Você está comigo aqui, gente? Uma pela outra, vamos contar aqui 600 litros de água. Se Jesus está mandando encher até em cima, acabou. Se acabou, tem resíduo de sujeira, poeira, lameado no bojo de cada talha. Então é tudo inapropriado. Não existe água com alcalinidade, pH, para o processamento, porque também se pede água. Então que vinho é esse? Como diz o nordestino, que raio de vinho é esse? Quem está falando é videira. Maria disse, faça tudo. Por que ela falou? Vocês não vão entender nada, mas põe em prática. Está na hora de você sair dessa cadeira de querer entender e começar a pôr em prática. Porque se você querer entender, você pira. Verdade. Aprenda com quem não tem nome, com quem não tem cargo, os serventes. E a pergunta é, onde eles foram tirar essa água? Se está faltando aqui, não tem cisterna que dê jeito, não tem poço artesiano que dê jeito, não tem água do córrego. Tem goiano aqui? Levanta a mão. Não tem corguinho, não tem corguinho que dê jeito. Não tem água do mar salgado. Jesus não pediu que tipo de água trazer, ele só falou, encha de água até em cima. Então o pregador pensa nisso rápido, porque um correu para água salgada, outro pegou água barrenta, outro pegou água que sobrou. Ele só pediu para encher de água. Permita comparar a sua história de vida com a qualidade de água que eu e você nos tornamos no tempo da nossa caminhada. Estou falando para alguém aqui que era água limpa e por alguma dor sofrida se tornou uma água amarga. Eu estou falando com alguém aqui que era uma água cristalina e por alguma situação da vida se tornou uma água salgada, que você não se suporta mais. Eu estou falando para você que fazia a obra de Deus e jogaram lama na sua honra e você se tornou uma água que você não aguenta nem para si, quem dirá alimentar e saciar os outros. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus que talvez estejam com as suas qualidades de água não necessariamente pronta para realizar milagre. E Jesus está dizendo, eu não quero saber que tipo de água você é ou se tornou, eu quero estabelecer o princípio do meu reino. Mateus 11:28 declara, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Jesus não diz eu quero uma água boa para fazer milagre. Jesus não diz eu quero uma água com pH 9 para fazer milagre. Jesus não qualifica que tipo de água, ele só falou, encha de água até em cima. Por que até em cima? Porque se é Jesus na tua festa, e se você crê que ele tem autoridade para não deixar a sua festa acabar, ele te quer por inteiro. Ele quer o teu tempo, ele quer teu dinheiro, ele quer a tua habilidade, ele quer o teu intelecto, ele quer tudo, ele quer o teu dom, o teu talento, prioridade para o reino, para que você experimente o que ele sabe fazer, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Trouxeram, e Jesus não chama atenção, olha o texto, Jesus não rouba a festa, não rouba atenção, tem que passar por Jesus, mas ele diz assim, leva para o mestre-sala. Por que leva para o mestre-sala? Porque quem vendeu a festa foi ele. Quem atesta o sabor e a qualidade é ele. Mas tem um segredo aqui. Jesus não rouba a autoridade de ninguém para provar que ele é. Jesus não pisa e não desmascara o mestre-sala. Por isso que Maria, ela está em concordância com Jesus quando ela não responsabiliza o mestre-sala. Ela vai para Jesus. Quem é de Jesus se parece com ele. Quem é de Jesus se move igualzinho a ele. Quem é de Jesus pede sempre ao Espírito Santo para guiá-lo, segundo a vontade que nele e em mim
você opera. Preste atenção nisso aqui, porque quando o mestre Sala agora tem 600 litros de vinho aproximadamente, 6 talhas. Agora o mestre Sala está aqui, ó, na primeira, na segunda, assim, ó. Imagine olhando para os garçons, olhando para o noivo, a primeira, a segunda, a terceira, a sexta talha. Por que é que ele ficou estupefato? Ele para, o noivo está aqui dançando, ele chama o noivo e diz assim: seu espertinho, eu te falei que primeiro eu vi o bom, olha aqui o contrato assinado. Que vinho é esse? E aí ficou o noivo e o maître com cara de aé. Você sabe o que é cara de aé? É o que muita gente vai ficar com o teu milagre. Cara de aé é isso aqui, ó. Olha que cena na festa. Jesus está aqui na festa, ó. E o mestre Sala está dizendo: você, hein, seu espertinho. E o noivo assim olhando para o mestre Sala, ficou doido, olhando para ele, um olhando para o outro. Vai ter tanta gente olhando para si, querendo saber o que você fez. Aleluia. Por que é que Jesus transforma a água em vinho e coloca num recipiente de pedra? Porque o valor que o homem dá para validar você está na estampa da tua roupa, da marca que você tem, do carro que você possui, da joia que você possui, do personal style que você possa estar no dia. Você pode ser validado nas mesas dos homens. Etiqueta. O vinho que acabou tem rótulo. Os noivos compraram através de rótulo. Você vale a partir do rótulo. O vinho que Jesus transforma não tem rótulo. Aleluia. Você não vale a partir do que você diz. Glória a Deus. A roupa, o carro, no reino não é assim. É de dentro para fora. Tem que conviver com você. Tem que experimentar o que Jesus fez em você. De dentro para fora. O mestre Sala ficou louco. Cadê o rótulo? Da onde veio? É de Bordeaux, é do Chile, é da gente, é da onde? É de Porto, não tem. Não é esse mundo que valida quem você é. É a obra do Espírito Santo que provoca de dentro para fora o vinho novo, aleluia. A nova aliança, a restauração, a vivificação. Faz você transicionar e parar de pensar só em trabalhar e começar a entender que trabalho é para pavimentar sua vida no reino. E não ser o ponto de chegada, o ponto de partida e chegada do teu sucesso. O teu sucesso é reino, o teu sucesso é Jesus, o teu sucesso é ganhar almas, o teu sucesso é manifestar a glória de Deus por onde você passar. Fique de pé. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode cantar quão grande? Declare. Quão grande, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Quando se propagou para a festa que o vinho havia acabado e que Jesus estava ali e transformou água em vinho,
Pastor, todos ficaram sabendo? O texto diz que através desse milagre, os seus discípulos creram nele. Até então, era o quê? Espectadores. Vai ter muito crente espectador que vai ouvir teu testemunho e vai começar a crer. Vai ter muita ovelha, crente velho, na fé, que acha que já viu tudo no evangelho, que quando ouviu o que Deus fez na tua vida, quando verem, vão dizer, opa, eu volto a crer, ele ainda é o ontem, o mesmo. Aleluia! Seus discípulos creram nele. Quero orar por alguém que precisa e chegou aqui dizendo, fala comigo, Deus. Se essa palavra tocou você, pode sair do teu lugar. Eu quero orar por você. Enquanto a Késia canta, eu quero orar por você. Isso. Se essa palavra tocou o teu coração, saia do teu lugar. Eu quero orar por você. Aliás, eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Porque a maior mensagem é aquela que trata quem prega. Isso, se achegue. Venha mais para cá. Isso, minha filha, vem aqui. Isso. Aleluia. Você tem esse tempo para sair do teu lugar. Se essa palavra tocou o teu coração. Tudo é perda se não tenho a ti. É tua graça o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. A festa não vai acabar. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha vida se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu ganhar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença. Você sabe o que me chama a atenção e a gente vai orar nesse sentido? É que tudo começou não no fim, não no meio da festa e nem no início da festa. Começou pelo convite. Pela tradição, Jesus vinha no pacote. Eles souberam distinguir quem é quem para entrar na história da sua vida. Por isso que o texto do verso 2 diz, e Jesus também foi convidado. O segredo não é a guerra que você está vivendo, é a prioridade que você está dando para quem está na tua vida. Quem entrou nela? É o Espírito Santo. Não são coisas. E aí faz sentido que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, ele diz de forma tão nítida, porque dele, por ele e para ele não são algumas, não é parcial, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Eu quero convidar alguém que está aí preso. Eu não sei o que você está esperando. Faça como esses vencedores aqui, são guerreiros, vieram para frente. Porque não é apenas, porque o Deus que vai me usar orando aqui, toca você aí. A questão não é isso, é movimento de fé. A partir da palavra que você recebeu. Maria destravou, e por causa da fé de Maria, a festa não acabou. Por causa do movimento. Então, não seja religioso à altura e fala, não, eu não vou lá. Não. Existem ações de guerra que a gente vive, pode vir, filha.
Pode vir. Existem ações de batalha que a gente vive que movimento físico faz diferença. Você está dizendo para o mundo espiritual, é atitude. Eu estou rompendo com essa mesmice de vida, com essa história que não anda. Eu estou indo para o altar. Então você tem 30 segundos para ser um vitorioso como essa aqui. Eu não estou dizendo que quem não vier não é vitorioso. É aonde essa palavra entrou, é com você. Vem para o altar. Porque tem renovo de Deus aqui nessa casa. Tem renovo de Deus para essa igreja no dia que se chama hoje. Mas não tem renovo nos cultos passados, sim. Mas quem disse que a glória e a presença é a partir do que passou? Para cada reunião tem uma presença, tem uma resposta, tem uma ativação, tem algo de Deus, tem algo que está acontecendo no mundo espiritual, tem um milagre para se manifestar, tem algo para ser desatado, tem cadeias que estão sendo quebradas, tem fortalezas que estão sendo quebradas. Eu não estou vendo, você não precisa ver, você precisa se movimentar como alguém que crê. As mãos aqui para frente, igreja. Se você pode levantar a mão. Não posso, então você era para estar no altar. Aleluia. Glória ao Pai. Aleluia. O Senhor está na casa. Aleluia. Há uma cobertura dos pastores obreiros que estão aqui, né? Os obreiros, presbíteros, os intercessores podem interceder aqui, levantar as mãos numa cobertura de oração. Isso, levante as mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em linha com a palavra que foi ministrada. Perda do vinho, acabar o vinho representa os dias inesperados, representa o dia mau, o efeito surpresa, aquilo que eu não contava, aquilo que me pegou sobressaltado, aquilo que se tornou um roubador de paz, roubador de sono, roubador de alegria, roubador da esperança, aquilo que me levou a ter crise de fé, crise de chamado, porque eu estou com Jesus, Ele está na minha vida, Ele é a videira verdadeira, mas parece que estar com Jesus não adianta muita coisa, porque mesmo estando com Ele, acabou o vinho. Ei, a solução e a resposta está na presença dEle. A questão não é dizer se o vinho acabou, é se o convidado está. Pai, eu clamo aos céus, eu clamo por uma intercessão profética sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que está diante do teu altar. Oh meu Deus, tu conheces o deitar e o levantar, tu conheces a entrada e a saída por onde andam, tu conheces, meu Deus, o íntimo do coração. Tu és o Deus que sabe o nível da fé, tu és o Deus que esquadrinha o que os olhos não podem ver. Só o Senhor pode tocar aonde a mão humana não toca. A minha oração, Senhor, como profeta da esperança, como intercessor, meu Deus, de torre de vigília, eu ministro sobre a vida dos teus filhos uma intervenção do céu na terra, um milagre para esse tempo que se chama hoje. Ó Deus, eu creio que há uma bênção, que há um milagre, que há uma resposta. Oh, eu sinto Deus na casa, eu sinto Deus desde o início que aqui cheguei. Há uma presença de graça, há uma presença de poder, há uma presença do amigo Espírito Santo, o Deus conosco. Ah, Senhor, tu tens o poder de transformar água em vinho, a radicalidade, aquilo que os olhos não conseguem ver, a mente humana não compreende. Então levante as tuas mãos, você que está aqui à frente. Se há alguém que precisa de cura, venha cura sobre a tua vida. Se há alguém que você está orando por libertação, venha libertação. Se é uma porta aberta, venha. Se é um documento assinado, venha. Venha dos 4 cantos sobre a tua vida o sobrenatural agora. Só tua presença é o que me basta. Jesus. Levante as tuas mãos, você que está aqui à frente. Toda frieza, toda apatia espiritual, todo esgotamento físico, mental, todo esgotamento espiritual. Você tem vivido com essa palavra sem força, sem fé. O Senhor te visita hoje te renovando. Eu queria que você recebesse um abraço de um intercessor, de uma intercessora agora. Um toque de alguém, ser tocado. Pode chorar, pode dar o teu grito de cura. O Senhor está curando pessoas aqui.
presbítero que falou aqui na oferta? Pode vir aqui, põe a mão aqui, meu filho. Pode sair do teu lugar, presbítero. Isso. Preciso de obreiros aqui, isso. Põe as mãos aqui nesse jovem. Você é presbítero também? Intercessor, isso. Aqui, ó. Vamos pôr as mãos aqui, me ajude. Minha irmã vai orando aqui. Põe a mão, põe a mão, põe a mão. Isso, põe a mão. Vem cá, minha filha. Minha irmã, vem cá. Me ajuda aqui, presbítero. Põe a mão sobre ela. Na cabeça. Essa é a palavra de Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Pelo milagre radical da transformação da água em vinho, Oh, chegada. que só o poder do Evangelho pode produzir. Levante as mãos. Vai ter milagre radical. Haverá milagre de forma radical. Você sabe o que é o radical? Se põe os discípulos para serem porta-vozes desse milagre, iam questionar. Então milagre é a partir da fé e não de quem questiona. Acabou o tempo de questionar, é tempo de viver milagres. Levante as suas mãos, renova teu povo. Do alto da cabeça à planta dos pés, Espírito Santo, renova. Agora. Agora, Jesus. Agora.